se põe o sino que bate ao som da Ave Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 9, versículos 18 a 22. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, alguns esclarecimentos sobre o texto que nós escutamos. Na época, quando Jesus pergunta: Quem dizem que eu sou? Havia muitas respostas, como nós vimos no Evangelho. Hoje não é diferente. Para nós cristãos, Jesus é Cristo, ungido, o Filho de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Mas existem outras respostas também. Para o Espiritismo, Jesus não é Deus, mas é um ser iluminado. Para as religiões, como as de matriz afro e outras religiões, Jesus é apenas uma divindade entre outras divindades. Então, não existe o Deus único, mas existem vários deuses, e dentre esses vários deuses, um deles é Jesus. Existem também outras religiões onde Jesus não é Deus, e outras ainda que Jesus não é nada mais do que um ser humano. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos também hoje responder a pergunta que Jesus fez para os apóstolos: E vós quem dizeis que eu sou? Afinal de contas, para mim, Jesus é Deus ou não é Deus? Ele é Salvador ou não é Salvador? Ele é o Filho de Deus ou não é o Filho de Deus? Ele é o meu Redentor ou não é o meu Redentor? Porque isso vai determinar se essas outras crenças em Jesus ou descrenças em Jesus podem ou não estar presentes na minha vida. São incompatíveis. A nossa fé cristã não é uma questão de excluir, de dizer, esta não presta. Não é isso, mas se nós reconhecemos Jesus como Deus, todos aqueles outros cultos que não reconhecem Jesus como Deus, para nós não servem. O Espiritismo não reconhece Jesus como Deus. A Umbanda, o Candomblé, querem viver sua fé, vivam sua fé. E nós, como católicos, defendemos a liberdade religiosa. Mas é incompatível a nossa fé em Jesus, que é o único Deus, com o Pai e o Espírito Santo, com essas outras crenças onde existem vários deuses. Aqui está a diferença. Ou também para o esoterismo. Porque para essas religiões que creem na astrologia, no esoterismo, o horóscopo e esse tipo de coisa, Jesus não é nada, Jesus não é Deus, não tem. Então, meus irmãos e minhas irmãs, com muita calma,
com muita tranquilidade, com muita serenidade. Quero aqui deixar bem claro, estou falando da incompatibilidade de nós praticarmos em conjunto crenças divergentes. A resposta que nós temos que dar é a Jesus, que nos fez a pergunta: e para vós, e para ti, quem eu sou? Se Jesus é Deus, bom, qualquer outra crença que não reconheça Jesus como Deus não serve para ti. Se Jesus é o único Deus, qualquer outra crença que tenha fé em outros deuses não serve para ti. Se Deus, Jesus, o único Deus com o Pai e o Espírito Santo, Ele é o nosso Redentor, qualquer outro ensinamento que nos ensine que a redenção vem de outra forma que não pela morte e ressurreição de Cristo, não nos serve. Percebe, meu irmão? Não estou sendo discriminatório aqui. Eu estou apenas dizendo que Jesus nos pede para responder quem Ele é para nós. E não podemos cultuar Jesus como Deus e horas cultuá-lo como não Deus. Horas cultuá-lo como Redentor e horas cultuá-lo não como Redentor. Horas acreditamos que Ele é o Deus único e depois eu pratico outra fé, ou simultaneamente outra fé onde Ele não é Deus. Eu preciso, de fato, decidir e escolher quem é Jesus para mim. Dito isto, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus faz um anúncio muito importante. O Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, e deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Mas vocês vão notar que, com o passar do tempo, com a leitura do Evangelho, parece que os discípulos não escutavam o que Jesus falava. Tanto que depois, quando Jesus morre, todo mundo entra em desespero, todo mundo foge, exceto João e Maria Santíssima, que fica aos pés da cruz, junto com mais algumas mulheres. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o anúncio da cruz de Cristo também vem junto com a profissão de fé. Quando Pedro professa a fé, tu és o Cristo, junto com a profissão de fé no Cristo, que é o enviado, que é o ungido, que é o Salvador, que é o Redentor, ele já anuncia que vai ter o sofrimento e que vai ter a morte. Então precisamos estar também precavidos com relação a isso. E um último detalhe, para nós podermos, digamos assim, de certa forma, porque nunca o Evangelho esgota o seu sentido, mas de certa forma hoje esgotarmos, nesse breve tempo que temos nessa oração, Jesus diz que não é para contar para ninguém. Proibiu-lhe severamente que contassem isso a alguém. Por que Jesus faz essa proibição? Pode se tornar um pouco contraditório. Jesus pediu para anunciar, mandou anunciar o Evangelho, mas agora quando ele anuncia que ele confirma que ele é o Cristo, que ele é o Salvador, que ele é o Redentor, que ele é o Filho de Deus, ele pede para que não contem para ninguém, porque na época existia aqueles que esperavam o Messias, mas era uma esperança de um Messias político, um Messias que iria chegar e proclamar-se rei, formar um exército, expulsar os romanos e assumir o reino de Israel e tomar conta de tudo aquilo que estava ao redor. Mas Jesus não vem para ser um Messias político. Jesus não vem para libertar da opressão romana. Jesus não vem para instituir um governo, seja ele rei, seja ele um governo, seja ele um parlamento. Não, Jesus não veio para instaurar um governo, um poder político. Jesus veio libertar do pecado e da morte. Jesus veio para instaurar o reino de Deus, um reino de justiça e de paz, aonde o pecado é superado,
aonde a divisão é superada, aonde a paz, que é a paz que Ele nos dá e não a paz que o mundo quer, reina sobre todos. Por isso Jesus diz: não digam que eu sou o Messias, porque se dissessem que ele era o Messias, aqueles que esperavam o Messias político iam rodeá-lo e iam querer proclamá-lo rei. E assim acabariam atrapalhando aquele que é o projeto do reino de Deus, que é anunciar justamente a boa nova da redenção, da salvação, e que ia passar, sim, pela rejeição, pela flagelação, pela crucifixão, morte, mas também pela ressurreição. Então, hoje, nossa reflexão é um pouquinho mais longa, mas com certeza de muito valia para todos nós. Rezemos, confiantes, para que o Senhor nos ajude a darmos a resposta que Pedro também deu. A resposta que é a resposta da Igreja Católica até hoje. Quem eu sou para vocês? E nós respondemos com Pedro: Tu és o Cristo de Deus. Tu és o Filho do Deus vivo, aquele que devia vir ao mundo. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Missas do nosso final de semana e demais encontros. Às 14h30 de sábado, temos o CLJ Santa Teresinha no Barreto. Às 16h30, CLJ Bom Jesus, no Salão Paroquial da Igreja Matriz. 17h30, Santa Missa na Comunidade Santa Teresinha do Barreto. E 19 horas, Santa Missa na Comunidade Matriz. Domingo, dia 28, às 8h30 da manhã, Missa na Comunidade Nossa Senhora da Boa Viagem do Porto Batista. 10 horas, Missa na Comunidade Santa Ana do Passo Fundo. 13h30, Retiro Paroquial dos Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística. E dia 28, Missa às 18h30 na Comunidade Matriz, como de costume. Domingo, dia 28, às 18h30. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.
precisa ser forte para não chorar.